longo da nossa conversa. Tá? É, ele é muito útil, inclusive, para usar quando vocês estiverem acessando externamente com o celular, porque como não precisa informar data, não precisa informar nada, é só clicar em cima do painel, ele já fica bem fácil e consegue, deitando o celular, praticamente ver todas as informações. Tá? Que informações vêm no painel? Tá? Vem a venda realizada, né, no período. Que período, gente? No período que está configurado, que vocês, que o usuário de vocês está configurado. Para o meu usuário aqui, ó, por exemplo, ó, tá, vocês olhem a mensagem aqui embaixo, ó, se vocês olharem ali embaixo, aí deixa eu mostrar um recurso aqui para vocês aqui. Ó, vocês olharem aqui embaixo, ó que legal. Aqui vem o período, que está de 10/9 a 9/10, então esse usuário está configurado para automaticamente ver as últimas 30 dias e está que lojas ele enxerga. Esse usuário enxerga todas as lojas. Então sempre automaticamente vem todas as lojas dos últimos 30 dias, é assim que está configurado esse usuário. Então, o que vem aqui? Veio a venda, né? Então, deixa eu manter o marcador ativo ali. Vem a venda, né? Essa aí é a venda bruta da loja, é a mesma que aparece no ABC de vendas, no mapa de vendas. Vem a evolução de venda. No SW, sempre que aparece EV na frente de um campo, é a venda em relação ao ano anterior. Então, aqui nesse caso, está dizendo que a loja vendeu 3,38% acima do que o ano passado, aqui vendeu 9,96% acima do ano passado. Aqui do lado vem a venda orçada, então ele vai pegar lá do orçamento de vendas. Tá? Aqui vem o desvio do orçamento, então, por exemplo, a loja 1 está vendendo 6,3 abaixo do orçamento. Está vendendo 3,3 acima do ano anterior, mais 6,3 abaixo. A loja 2 está vendendo 11%. A margem em reais, tá, gente? Sempre nós estamos usando aqui a margem CLD, né? Aquela margem que é a venda menos os impostos, menos o custo da mercadoria. Tá? Então, essa nossa margem teórica, o percentual de margem. Tá? O sell-in, sell-out, gente. Sell-in, sell-out nós vamos aprender mais adiante o que é. Tá? Mas é só para você saber que no SW existe uma ferramenta de geração de contratos de verba automático via promoções. Tá? Então a gente pode fazer promoções do tipo, olha, a cada unidade vendida, o fornecedor vai lhe dar 10 centavos. Ou num leve X, pague Y, tantos por cento de desconto, o fornecedor vai te reembolsar. Tudo isso é o que a gente chama de promoções com sell-in e sell-out. Esses valores agregados ao fornecedor, depois vão ser, se gera um contrato de verba. Tá? É bem interessante, é uma das formas muito eficientes que a gente está vendo em alguns clientes de fazer promoções. Tá? Teve uma pergunta ali sobre o que é margem líquida. Vamos só dar uma revisada, gente. Ali, ó. O que é margem líquida? Tá? Vamos pensar que eu vendo uma mercadoria por R$ 10. Tá? E comprei esta mercadoria por R$ 7. Tá bom? Qual é a minha margem? A minha margem é os 10 menos os 7. Isso é a margem líquida. Sobrou R$ 3. Isso percentualmente, gente, ó, é 3 divididos por 10, que vai me dar 30% de margem. Tá? Só um pouquinho que eu deixei o marcador aí. Tá?
Vamos imaginar que esse produto é tributado de ICM. Vamos fazer só um exemplo eu tenho um imposto de 17%, de 18%, tá? Então, isso quer dizer que eu tenho um imposto de 10 vezes os 18%, eu pago 1,80. Mas, quando eu compro, eu tenho um crédito desse imposto. Vamos pensar, estou comprando dentro do estado, tá? Então, eu estou tendo os mesmos 18% de crédito, então é isso vezes isso aqui. Aí, gente, a minha margem muda um pouco de figura. Ela vai ser por o que eu vendi, menos o que eu vou pagar de imposto, menos o que eu vou pagar para o fornecedor, mais o meu crédito de imposto. Ou seja, numa mercadoria tributada a 18% de ICM, está botando só ICM, tá, gente? Eu vou ganhar R$ 2,46, 24,6 de margem CLD. E é isso que a gente chama de margem no sistema. Tá? Sempre que você encontra margem, vai ser essa forma. Se você encontrar a palavra markup, aí é diferente. É simplesmente o preço de venda dividido pelo preço de compra. Né? Então, o que seria o markup aqui? Seria isto dividido por isto, menos 1 percentual. Ó, então, um markup de 42% nesta mercadoria é igual a uma margem de 24%. Tá, gente? Então, só se alguém não se lembrava o que é margem líquida, é isso aí. Tá? Aí aparece aqui a margem com o selim sellout. Tá? Então, quando futuramente vocês começarem a usar o sellout, vocês vão ver que daí qual é o quanto que afeta a margem normal mais as verbas que você consegue. A gente tem clientes que têm conseguido aumentar a margem até em 1,5% em promoções com selim sellout. Tá? A margem orçada, aí a gente vai pegar lá conforme a margem objetivo, né, que vocês fixaram a mercadoria e lá no orçamento de vendas mensal, que também futuramente a gente vai olhar isso quando a gente vê a tela de orçamento. Um comparativo com o orçamento, né? Deixa eu ativar o pincel aqui, onde é que nós estamos? Ó. Então, comparativo da margem orçada com a margem realizada. Gente, uma outra coisa que aparece nesse relatório, até aqui, gente, essa aqui é uma base de teste nossa, tá? Então, nem todos os dados aqui estão legais. Se tiver quebras no período, aparece também as quebras. Então, você fez um acerto de quebras, você fez um inventário rotativo. Aqui, por exemplo, tem uma quebra absurda aí de 3 milhões aí, só para que a gente estava testando. Tá? Mas se tiver o registro das quebras, seja por quebras de quebra registrada no sistema, seja por quebra de contagem, de inventário, vai aparecer as quebras e o efeito das quebras após ali. O número de cupons, né, gente? Quantos clientes passaram nesse período na frente de caixa? EV cupons, você se lembra que quando eu falei EV é sobre o ano anterior. Então aqui a gente está comparando o número de quebra, desculpe, o número de cupons desse ano quanto o número de cupons do ano passado. Tá? Só um detalhe ali, alguém perguntou se as notas de quebra também entram ali. Depende, isso é configurado, tá, gente? Porque, assim, ó, existem clientes que registram a quebra e depois emite uma nota de quebra referente àquela quebra. Quando é desse jeito, não, aí a quebra não entra, porque senão ela entraria duas vezes. Mas a gente tem clientes que só tiram as notas de quebra. Aí sim, a nota é configurada para que entre ali. Isso é configuração conforme a forma que o cliente trabalha. Voltando ao cupons. Então, aqui me diz que eu tive 4,9% mais clientes
do que eu tive no ano passado. Claro, gente, isso é cupons, tá, gente? A gente não sabe se o cliente não veio duas, ano passado vinha uma vez por dia na loja, agora vem duas, não é? A gente não sabe, mas é o número de cupons que está. Deixa eu ver que ele tem uma pergunta ali sobre cupons ali. Uh, não, já está, a evolução de cupons já está ok, já tem que estar aparecendo, tá? Não precisa um ano para isso, tá? Cupom médio. Cupom médio, gente, é o ticket médio, tá? Uma questão dos cupons, agora que eu fiquei em dúvida, talvez a Georgine possa me socorrer, se esses cupons só aparecem quando faz a prestação. Não, acho que não. Acho que eles aparecem só importando a venda, os cupons já aparecem. Tá? Bom, cupom médio, gente. Cupom médio é o ticket médio. Tá? Só um pouquinho que a Georgine vem me socorrer. Então tá. Então tá. Então fica por aqui mesmo. Evolução do cupom médio é para a gente saber se o ticket médio está maior ou menor que o ano anterior. Vê que interessante a loja 1. A loja 1 cresceu o número de cupons. Então, a princípio, eu estou com mais clientes na loja do que eu tinha ano passado. Mas o ticket médio diminuiu na loja 1. Na loja 2, o ticket médio aumentou. Tá? Então, aí a gente sabe se o nosso cliente, se houve um aumento de venda porque eu estou vendendo para mais clientes, ou se houve um aumento de venda porque o meu cliente está levando mais, ou porque o preço está mais caro e o cliente está levando mais, a gente consegue descobrir por aqui. Tá? Depois eu vou ter a compra, tá? Compra de nota fiscal, tá, gente? Isso aqui bate com demonstrativo, com os mapas de compra, demonstrativo de compra, a mesma coisa. A compra orçada, né? Que veio a compra orçada, né? Que veio lá do orçamento de compras. Aí que houve uma pergunta aí sobre os cupons. Essa devolução dos cupons não é apenas do período analisado de um mês, é do período analisado, do período selecionado. Eu, por exemplo, aqui, estou de 10/9 a 9/10 de 2018. Eu estou pegando exatamente o mesmo período, de 10/9 de 2017 a 9/10 de 2017. Tá? Não necessariamente um mês. Eu posso selecionar um outro período, ele vai pegar um período maior. Tá? Depois eu vou fazer uns exemplos, talvez fique mais claro. A compra, né, de nota fiscal, a compra orçada, quanto ao orçamento, o desvio do orçamento de compras e a margem compra-venda. Gente, margem compra-venda, para quem não está habituado, é o seguinte, é a margem calculado pelo volume de vendas e o volume de compras. Essa margem, gente, pense no seguinte, você pode até ter comprado e trabalhado com uma margem de 26%, vamos pegar o caso. Mas, lá na hora de pagar as contas, o financeiro vai reclamar para vocês dizendo que não sobrou 26%, sobrou menos. Por que o financeiro pode reclamar disso? Porque pode ser que tu tenha comprado muito mais do que precisaria comprar, ou para aquele período, tá? E aí, aquilo que, em vez de repercutir em margem financeira, a margem ficou lá no estoque, entenderam? Vocês compraram e estocaram. Esta diferença entre a margem comercial, que é o que a gente viu antes, e a margem compra-venda, ela me dá um indicador de que a área de compras está se estocando ou desestocando. Vamos fazer um exemplo para ficar vai ficar mais claro. Uma coisa importante ali que o Alex pediu, a questão das transferências. Dentro da compra já está o saldo de transferências. Tá? Compra para nós é tudo que é nota fiscal. Então, se uma loja comprou e transferiu para outra, a compra dela já está menor.
Tá? Comprou 100, transferiu 30, a compra da loja é 70. Tá? Então, isso já entra ali. Acertos de entrada e saída neste mapa não aparecem. Tá? Neste mapa, nesse resumo, não aparece. Tá? Aqui só vai aparecer de acertos, só vai nos aparecer as quebras. Requisição, consumo, entrada e saída, aqui neste mapa não aparece. Tá? E na compra, sim, já está abatida as transferências. Muito boa pergunta, senão eu já ia me esquecer disso aí. Vamos pegar o seguinte, gente, para vocês entenderem o que é mapa. O que é margem compra-venda? Vamos pensar o seguinte, gente. Digamos, essa mercadoria que eu comprei por 7 e vendi por 10. Vamos simplificar a nossa vida e vamos dizer que não tem nada de imposto. Tá? Então, digamos que eu tenha comprado em unidades, eu tenha comprado 100 unidades e tenha vendido 80 unidades. O que é a margem compra-venda, gente? Tá? Ela é o seguinte, eu vou pegar isso que eu comprei e multiplicar por quanto, pelo valor da minha compra. Então aqui vai dar minha compra total. Eu comprei R$ 700. E essa venda eu vou pela venda do período. Então, se eu olhar de repente um mês, naquele mês eu comprei R$ 700 e vendi R$ 800. Se eu calcular a margem desse jeito, pro financeiro sobrou R$ 100, que é uma margem de 12,5%. Vocês entenderam, gente? Ó, pelo o comercial, pelo que ele comprou, comprando por 7 e vendendo por 10, o comercial está trabalhando com 30% de margem. Porém, na hora de vender, ele só vendeu 80 unidades e comprou 100. Para o financeiro, sinceramente, não interessa por quanto que ele comprou e por quanto que ele vendeu. Interessa quanto que ele tem que pagar de boleto, que é R$ 700, e é quanto que vai entrar de dinheiro, que é R$ 800. Então, para o financeiro, essa margem foi 12,5. A margem compra-venda é este conceito. A margem compra-venda é a margem que o teu financeiro vai olhar. E ele vai te criticar e vai te cobrar em cima dela. Se essa margem, ela sempre tem que caminhar junto com a margem comercial, a não ser em períodos em que tu está se estocando. Nós estamos entrando agora em outubro e novembro, que é um período que normalmente a nossa margem compra-venda cai em relação à nossa margem cheia, porque a gente está se estocando para dezembro. Tá? Mas isso tem que ser em alguns períodos. Depois nós vamos fazer umas análises ali, vocês vão ver esse número mais claro. Tá bom? Tá bom. Ali a pergunta, a transferência por requisição, não, a requisição não entra ali nas compras. Nesse mapa não, tá, gente? Nesse mapa não. Bom, então, gente, esse cara é um resumão de tudo, desses grandes números que a gente trabalha, que é margem, que é venda, margem, compra, quebra e margem compra-venda. Né? São os números macros que a gente trabalha. O painel, quando tu abre, gente, ele abre no formato que tu configurou, que tu quer que abra. Mas, uma vez que tu entra dentro do painel, tá? Você pode alterar. Então aqui, olha, ele entrou por loja. Eu posso clicar aqui por seção, ó, ele vai recalcular os mesmos números por seção. Tá? Aí eu vou ver que pô, a mercearia perdeu venda, a bebida ganhou,
a livraria perdeu e assim por diante. Aí eu vou entrar em todos esses números, né, e vou pegar eles na, por, por sessão. Aí eu vou ver, por exemplo, a bebida, gente, se a gente abrir ali, só um momento, ó, vocês viram aqui a bebida? O que, que aconteceu neste período com a bebida? Foi estocado. Tá? Por quê? Porque a margem da bebida é 19,33 e se trabalhou com uma margem compra-venda de 3,6. Isso quer dizer o quê, gente? Comprei muita bebida. Apesar do comercial estar trabalhando com a margem de repente cheia, até a margem boa, pro financeiro está sobrando só 3,66. Então, isso é um exemplo da margem compra-venda. Se vocês olharem a mercearia seca, ó, ela está bem comportada. Ó. Ela trabalhou com 25,31 de margem e com 25,79 de margem compra-venda. A gente pode dizer que na parte de mercearia seca, essa loja, né, ela está trabalhando bem direitinho. Ela está comprando o que ela está vendendo. Já na bebida, ela está se estocando. Tá bom? Então, esse é um dos exemplos da diferença de margem compra-venda. Bom, eu cliquei ali em sessão, posso, lojas, era o que eu estava vendo antes, poderia olhar dia a dia, não do período que eu olhei, se eu quisesse alguma análise dia a dia. Eu vou pular aqui para departamento, ó, então estou vendo por departamento os números, entendeu, gente? Tem uma pergunta ali sobre a configuração, eu daqui a pouco vou mostrar, tá bom? Gente, uma vez que eu entrei, eu posso mudar essa minha seleção, tá? Então, ó, digamos que eu queira, entrei, cliquei ali em seleção, e aí eu não quero usar essa seleção. Digamos que eu quero botar uma data, sei lá, os últimos 3 meses, tá? E de repente ainda aqui vou querer mexer na... Posso mexer, selecionar um período e mexer na data, não tem problema nenhum. Tá? Então digamos que aqui eu quero botar 30/9. Tá? Já mostro ali, Amanda. Posso selecionar, mexer nas lojas, posso mexer nas seções, tá? Que é o que eu selecionei, e volto lá para a tela e dou OK. Tá? Gente, só assim, ó, eu fui meio ligeiro ali. O botão que eu apertei foi este aqui, ó, seleção. Tá? Eu cliquei em seleção e voltei para... Voltei, dei o OK lá, voltei. Aí vocês veem que ó, já mudou os números aqui embaixo, o período já é outro período, tá? São as mesmas todas as lojas, são todas as seções, mas o período mudou para 10/7 a 30/9, onde eu vou aberto, aqui como eu estava clicado em departamento, ele veio por departamento, tá? Eu posso voltar, clicar em loja e assim por diante, tá? Agora, gente, que eu selecionei um período maior, fica até interessante eu analisar por mês. Ó, aí eu tenho a loja aberta mês a mês. Entenderam? Ah, deixa eu fazer uma seleção um pouco maior. Vou selecionar todo o ano. Ó, gente, então vou lá no botão seleção. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Tá? Vou lá no botão seleção. Tá? Vou pedir o ano atual e vou dar OK. Ó, viu que legal? Vem numa uma abertura mensal dessa maneira, ela fica bem interessante, porque daí eu sei mês a mês como é que as coisas se comportaram. Olha o que aconteceu em maio, gente. Em maio, ó, a minha margem compra-venda foi para 31,08. Isso quer dizer
que eu comprei bem menos do que eu vendi. Tá? Tá falhando. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá bem? Ah, tá tapada a margem. Deixa eu tirar ali então. Tá. Ah, a margem, né, foi 31,8. Olha aqui, ó, gente. A compra-venda. E a margem foi 27,46. O que que aconteceu em maio? Em maio aconteceu a greve dos caminhoneiros. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui uma coisa. Tá? Em maio aconteceu a greve dos caminhoneiros. Aí, com a greve dos caminhoneiros, a gente comprou menos. Tá? Em compensação, aí no outro mês, resolveram comprar o que não podiam, né? Estocar, vai que dá greve de novo, e a margem compra-venda caiu para 8,92. Tá? Foi um para de comprar, aí compra um monte, a margem do financeiro foi para o chão, possivelmente no mês de julho o financeiro teve que se virar em dois, porque não tinha margem para pagar, porque tinha comprado um monte. Ele ainda comprou bastante em julho, e aí em agosto é que voltou a dar uma equilibrada a comprar menos para reequilibrar. Quer dizer, isso é o bacana de analisar esse relatório. Se tu pega um ano para trás, tu vai fazendo uma análise, e aí tu vai começando a ver que de vez em quando você faz essas gangorras, né? Você compra de mais um mês, daí depois outro mês segura, depois compra de mais um mês, e vocês sabem que isso não é saudável, né, gente? Isso causa uma ruptura de venda, porque você acaba no período de segurando as compras, às vezes segurando compra de mercadoria que vende muito bem. Tá? Gente, ainda nessa tela, vamos ver os botões aqui de cima. Essa tela a gente conversa um pouco mais, porque ela é base para outras telas. Aí tem coisas que a gente vai conversar aqui que depois a gente não precisa conversar novamente. Uma das coisas que vocês vão ver em várias telas do SW é colunas. Você pode escolher as colunas ou a ordem das colunas que você quer que apareça no relatório. Tá? Essa tela ela é meio ingrata para isso, gente, porque ela tem muita tela de fórmula e aí as colunas são fixas. Mas em outras telas vocês vão ver que onde está o amarelinho, vocês podem arrastar, tirar, botar ele para o outro lado, e aí fica bem legal. O problema das cinzas é que ele não te deixa mexer. Tá? Tu pode mexer na ordenação, então pode escolher qualquer um desses campos. Eu quero ordenado pela margem, não quero ordenado lá pela abertura. Então, você pode fazer isso, ele vai fazer ordenado pela margem. Tá? Você pode exportar. Essa questão da exportação, gente, é importante, que quando a gente clica aqui, ó, vocês podem ver, ó, eu posso gerar PDF, eu posso mandar para uma planilha Excel, tá? Posso mandar para uma impressora, tá? Então, isso faz parte, inclusive, das permissões, gente, porque no SW é muito fácil tu mandar informação para fora. Então, você pode, se você quiser, nas permissões dos usuários, inclusive dizer, olha, eu não permito isso no relatório tal, para o usuário tal. Tá? Isso é importante. Mas aqui na exportação, se você clicar em exportação e eu gerar uma planilha, ó, ele vai gerar uma planilha. Ó, ó, ele exportou, aqui eu tenho o LibreOffice instalado, mas se você tiver o Excel instalado, ele vai gerar todas as informações nesse formato. Entendido? O sessão ali a gente já viu o botão, loja também, o dia também. Seleção a gente já viu, produtos a gente vai ver daqui a pouquinho.
Produto, mês a gente já viu, departamento a gente já viu. Gráficos, o gráficos é legal, você pode clicar, ele vai mostrar um gráfico de todas as informações ali que estão naquela tela, né, como é que se comportou a venda realizada, a venda orçada, a compra orçada. Você pode mexer nisso, ó. Se eu desmarcar aqui, ó, ele vai deixando só os campos que eu quero enxergar. Tá? Então, digamos que eu quiser só ver venda e margem, ó, ele mostraria aí a venda do ano anterior, por exemplo. Você marca aqui embaixo e ele muda. Você pode mudar o tipo de gráfico, mudar a ordenação, tá? Isso aí depois vocês dão uma olhada. Tá? Configuração, tá? Essa pergunta foi feita antes ali. Como é que eu configuro, né, para o jeito que eu quero que entre? É nessa tela aqui. Tá? Então você pode, se você clica aqui, aqui você diz, olha, o meu usuário, que no caso aqui é o meu usuário chamado admin, ele quando entra, e aí vamos falar um pouco dessas configurações, ele vem aberto por loja, eu poderia dizer que vem aberto por sessão, por data, por mês. Tá? Pedir que ele venha um período de um mês, todas as lojas, todas as sessões. Tá? Então, abriu o painel, ele vai carregar desse jeito. E aí você pode mexer. Como é que você... A gente tem cliente que, quero ver a venda de hoje, eu quero ver, e assim por diante. Tu pode configurar. Tá? Uma vez que tu clica aqui no salvar, fica essa configuração salva. Próxima vez que você entrar no painel, vai vir desse jeito. Tá? Essa tela de configuração do painel, gente, ela aparece também quando for feita a inclusão de um usuário novo. Então, quando você inclui um usuário, você pode dizer, olha, esse usuário lá no você diz que lojas ele trabalha, lá as permissões que ele tem, o perfil que ele está vinculado, e também pode configurar lá como é que ele enxerga o painel. Mas isso lá quando for incluir um usuário novo. Quando não é um usuário novo, aí você pode fazer a configuração aqui dentro mesmo, tá bom? Bom, gente, desta tela aqui, por enquanto, é isto. Tá? Então, agora nós vamos abrir... Alguma dúvida sobre essa tela? Eu vou entrar em produtos agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever ali antes de eu clicar em produto. Tá? Bom, vamos entrar em produtos então. Tá? Então eu vou acionar esse botão aqui, tá, gente? Uma coisa, o que a gente viu até agora não é que substitui, tá? Mas ele tem as informações muito parecidas com o que vocês tinham no ABC de vendas, não, desculpe, no mapa de vendas ou no mapa de vendas compras. Então, meio que substitui. Não substitui integralmente, porque o mapa de vendas tem alguns outros conceitos de venda projetada e orçamento que esse cara não tem. Tá? O mapa de vendas ele é restrito a um mês. Como esse cara não é restrito a um mês, tu pode botar qualquer período, ele não pode trabalhar com venda projetada. Oportunamente, quando a gente conversar sobre o mapa de vendas, vocês vão entender melhor. Tá? Mas, para acompanhar no mês como é que está a venda, se está acima do orçamento, não está, como é que está a compra, tudo, ele já é bem interessante. Tá? Bom, então, vamos lá. Agora nós vamos clicar em produtos. Quem é que a gente substitui mais ou menos ao clicar em produtos? O ABC de vendas. Tá? A gente, quando clica em produtos, deixa eu selecionar um período menor, que produtos é um carinho um pouquinho mais pesado. Tá, gente? Então eu vou botar, vou botar de 1º do 9 a 30/9.
produtos o ano inteiro, ele é um pouco pesado. Não é que não saia, sai, tá, gente? Só demora um pouquinho mais. Vamos lá clicar em produtos. O produtos, gente, ele vai substituir mais ou menos, tá, o ABC de vendas. Tá? O ABC de vendas tem algumas coisas específicas deles, continua valendo, tá? Mas dá para usar o painel produtos como se fosse um ABC de vendas. Tá? Inclusive, ele vem no formato ABC de vendas porque ele aparece a mercadoria mais vendida em primeiro lugar. Então, nessas lojas, nesse período de setembro que a gente selecionou, o queijo mussarela fatiado é o produto mais vendido. Vendeu 42 mil, né, 372 reais. Tá? Representou 1,73% da venda. Então, o queijo sozinho, esse mussarela aí, é 1,7% da venda. Tá? No acumulado, ele, claro, como ele é o primeiro produto, ele está 1,7%. O que é o acumulado, gente? Assim, ó, vamos pegar até o 1, 2, 3, 4, quinto produto, até a Coca-Cola. Até a Coca-Cola, gente, nós temos 7,3% da venda da loja nesse período. Então, em 5 produtos, a gente já tem 7,3. Se eu for até a banana, ali embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos, eu já tenho 10,49% da venda. Quer dizer, 11% da venda tu tem só em 8 produtos. Entendido? Isso aí é a venda acumulada. Tá? O rank, gente, é o seguinte: a gente configura o que é ranking A, ranking B e ranking C. Aqui está configurado que o ranking A é até 50% da venda. Tá? Então, se eu pegar dessa seleção que eu fiz, do mês de setembro, dessas duas lojas, e eu pegar toda a venda, metade da venda da loja, todas as mercadorias que estão nesta metade, né, são 50, é o ranking A, tá bom? De 40, desculpe, de 50 até 90% da venda se chama ranking B, tá? E os últimos 10% é o ranking C. Tá? Normalmente, gente, é essa distribuição de venda que a gente usa para classificar A, B e C. Ah, mas eu quero classificar de forma diferente. Não tem problema nenhum. Depois você pode entrar na tela de configuração e dizer o que é a sua classificação. Tá? Mas por padrão vem até 50% ranking A, até 90% ranking B, aí fechando 100% ranking C. E sem ranking? Sem ranking quer dizer que não vendeu nada no período que tu analisou. Tá bom? Quantidade vendida, aí tranquilo, né, gente? Quantas unidades esse produto vendeu. A margem, a mesma margem que a gente conversou antes, né? A margem líquida, aquela, né? A margem objetivo, tá? Isso aqui é uma base de teste, tá, gente? Por isso a gente tem algumas margens objetivos erradas ali. A venda em promoções, tá? Isso aqui é muito importante, gente, porque é importante a gente saber o peso da promoção numa mercadoria, tá? Às vezes a gente vê alguns clientes não usando ali a tela de promoções. É importante usar aquela tela, porque uma das coisas, além de ela fazer a saída e a entrada automática das promoções, ela vai depois no gerencial nos permitir uma análise. Por exemplo, eu vendi, neste queijo, eu vendi 47 mil reais neste mês de setembro. Em promoção, eu vendi 41 mil. Ele praticamente ficou todo o tempo em promoção.
Tanto é que 88% da venda dele é promocional, tá bom? E a margem que ele trabalhou na promoção foi 4,17%, entendeu? Então a gente eu consigo fazer análise, por exemplo, inclusive para saber que esse queijo, por que deu uma margem tão baixa se de repente a minha margem objetiva é mais alta? Tá, mas cara, 88% da venda dele foi em promoção, uma margem a 4%, não ia atingir margem objetivo nunca. Entendido, gente? Para isso que a gente, uma das coisas legais de usar a promoção. A outra coisa legal de usar a promoção, gente, é ir lá olhar nos totais. Aí eu posso saber que a venda de promoções foi 523 mil. Ó, né? A venda de promoções foi 523 mil. Que 19% da sua venda foi venda promocional. E que essa promoção, em média, teve uma margem de 10,09%, uma margem bem agressiva. Tá? Eu diria até, apesar desses números serem meio fictícios, meio reais, são números bem interessantes. Tá? Ou seja, 20%, de 20% a 25% da venda promocional, com uma margem bem abaixo, realmente. Eu trabalho com uma margem de 25,56 e em promoção eu trabalho com uma margem média de 10,09. Então, esses são análises bem interessantes de fazer. Claro, para isso tem que estar usando a promoção. Vamos lá, que outros campos temos aqui? O preço de venda atual, né? A margem atual. Desvio do objetivo, gente, é o seguinte, é que nesse caso essa mercadoria está com margem objetiva zerado, tá? Mas você tem uma margem objetiva na mercadoria. Se você desvia mais de, digamos que a margem objetiva seja 20%. Se você desvia mais de 10%, tanto para baixo como para cima, ou seja, em vez de 20%, trabalhei com 33% ou trabalhei com 8%, o sistema vai te sinalizar um problema ali, tá bom? Se esse desvio for até 5%, ele vai te sinalizar um alerta. Tá? Gente, isso é para vocês verem se a margem objetiva está errada, ou se vocês estão trabalhando com um preço fora do objetivo, né, na realidade. Né? Uma coisa importante, esse problema ou esse alerta, ele não é sobre o preço promocional, tá? Ele é sobre o preço cheio, sobre o preço normal. E isso é, inclusive, mais uma das coisas legais de usar a promoção. Você não perde a ideia do teu preço normal. Então, eu consigo analisar dizendo, olha, teu preço normal, tu está trabalhando com uma margem de 30. No teu objetivo, era trabalhar com 40. Então, ele pode te sinalizar sendo um problema ou não. Tá? Aqui ele também te dá o fornecedor dela, que é o fornecedor principal, tá, gente? Fornecedor principal, gente, para quem usa o SW, é um conceito muito importante. Isso é uma das coisas que a gente vai pedir para vocês começar a trabalhar melhor daqui para frente. Tá? Quando a gente entrar na parte comercial, onde inclusive o sistema vai fazer uma planilha de sugestão de compras por vocês, por fornecedor, vai ser muito importante o fornecedor principal estar definido. Fora aqui, nós vamos ver daqui para frente, nós vamos ver agora, daqui a pouco, uns relatórios, e aí eu posso ter, inclusive, essas posições já. Eu quero saber a quebra por fornecedor, eu quero saber a minha margem, o que eu estou em promoção pelo fornecedor. Tudo que, se vocês usarem o fornecedor principal, ajuda bastante esse tipo de análise. Tá? O valor de estoque, tá? Que estou aquele queijo, pelo jeito, vende, mas não dá entrada. A quantidade em estoque.
Cobertura, gente. Cobertura é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo melhor. A cobertura é um dos conceitos fortes do SW. Tá? Vamos pegar um produto normal aqui. Vamos pegar, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Quem é que é esse cara aqui? A banana, tá? Banana prata. Ah, bora, esse exemplo aqui tá ruim, mas vamos lá, de qualquer jeito, só para a gente entender melhor o que que é cobertura. Ó, vamos imaginar que estamos trabalhando em quantidade, tá, gente? Que a minha venda tenha sido ah, sei lá, 30, no período ali que vocês estão olhando, tá? Em 30 dias lá, digamos. Vamos pensar que você tenha vendido 3.000 unidades em 30 dias, tá? Isso vai dar uma coisa, um outro conceito que a gente tem no SW, que é a cadência. Isso vai dar, em 30 dias vendi 3.000, isso quer dizer que eu vendo 100 por dia, tá? Pessoal, vocês estão muito quietos. Ou eu estou falando sozinho aqui, ou vocês não estão prestando atenção. Vamos lá. Ó, então, assim, ó, vendi 3.000 unidades nos 30 dias. Isso quer dizer que eu vendo 100 por dia. Digamos que eu tenha em estoque, eu tenha 500 unidades. Isso quer dizer que eu tenho estoque para 5 dias. Tá? Então, por isso que, então isso que é cobertura. Então, sempre que a gente falar em cobertura, e cobertura é um conceito forte no sistema, vocês vão ver o seguinte, gente, principalmente quando a gente entrar no comercial, como vale a pena começar a investir em controle de estoque, gente. O sistema vai lhe dar os pedidos prontos, só para você fazer o ajuste fino. Tá? Mas para isso, a gente vai ter que começar a trabalhar melhor essa questão da cobertura e muito a questão do estoque. Tá? A gente está com umas experiências muito interessantes em alguns clientes que já estão usando esses conceitos aí há mais de ano, de redução de estoque, ao mesmo tempo de melhora de venda por diminuir um outro conceito que a gente vai falar, que é a ruptura de estoque, a ruptura de venda. Tá? Então isso vem muito na questão do controle, de começar a usar o controle de estoque e começar a usar as ferramentas do sistema em cima desse número. Uma das coisas, por exemplo, para quem tem várias lojas, que a gente vai olhar mais para frente, o sistema vai te indicar famílias que estão sobrando em loja e estão faltando em outras. Quer dizer, coisas que tu nem precisa comprar, tu só precisa analisar a sobra. Então, o sistema vai analisar a sobra conforme os dados de cobertura e estoque que você coloca como objetivo nas mercadorias e vai te sinalizar que aquela a cobertura que está sobrando numa loja, está faltando na outra, e ele já te faz uma sugestão de transferência interna. Tá? O... Entendido, gente? Por isso, a questão do controle do estoque, de estar certinho, as notas entrar certinho, começar a fazer romaneio de cego na entrada de mercadoria, começar a tratar as receitas legalzinho para ter os estoques certos, gente, é um investimento que no SW se paga muito em função da melhoria que ele vai dar para vocês na parte de compras. Tá? Bom,
Vamos voltar lá para a nossa tela. Tá? Então isso é cobertura. Gente, sobra. Aqui ele está sinalizando um ok, dizendo que quanto à sobra, esse produto não tem problema. Na realidade, esse produto tem um problema grave de falta. Tá? Mas isso é porque aquele produto está com estoque negativo, né, gente? Ah, 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 então, o segundo produto está me dizendo que ele está ok quanto à sobra e ok quanto à falta. Beleza. Isso quer dizer que esse produto está bem adequado. Ele não está nem com uma cobertura excessiva, nem com uma falta. Tá? Ele está bem dentro, que ele não tem nem problema, nem pode ver que não tem nem valor de sobra calculado, nem valor de falta. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é valor de sobra e valor de falta, gente. Pensa o seguinte, gente. Se eu digo que a cobertura para uma mercadoria, o ideal dela, digamos que seja 10 dias, ou seja, eu tenho que ter 10 dias. O fornecedor vem uma vez por semana, ou vem de 10 dias, eu preciso ter estoque para 10 dias dentro dela. Se a cobertura dela está dentro desses 10 dias, a falta é zero. Tá? Se ela estiver abaixo desses 10 dias, o sistema vai começar a calcular uma sugestão de compra, que é a falta. Tá? E se ela estiver muito acima desses 10 dias, é o contrário. O sistema vai calcular um valor de sobra. Tá? Isso é bem interessante, às vezes, a gente analisar. Depois a gente vai fazer uma análise lá por grupo. Vocês vão ver números interessantes dizendo assim: poxa, você olha a minha loja tá legal, a valor da, né? Mas se tu olhar por grupo, tu vai ver que às vezes o valor que sobra num falta no outro. Isso vem muito daquela questão, gente, de tu comprar fora do. Um mês eu compro bastante, outro mês eu seguro as compras, depois outro mês eu compro bastante. E aí, conforme o grupo que foi sorteado no compro bastante ou compro menos, começa as distorções de sobra e falta. Tá? Data da última venda, data que essa mercadoria vendeu a última vez, né? Aí são dados depois vem dados aqui de classificação mercadológica, que é seção, grupo, subgrupo. Tá? Isso, gente, as colunas que aparecem aqui. Se a gente clicar no botão colunas, vocês vão ver que tem mais colunas à disposição, que vocês podem passar para o lado de cá. Então, assim, ó, eu não tinha lá na promoção a quantidade vendida da promoção. Então eu poderia lá do lado da promoção, ó, botar a quantidade da promoção. Aí, ó, passa a aparecer ali para mim, ó, não sei se vocês notaram, passa a aparecer para mim uma coluna de quantidade de promoção que não aparecia antes, tá? Então, gente, esse colunas aqui te abre mais algumas colunas, que é o código de barra, o custo líquido, o custo bruto. Custo líquido é o custo sem impostos, né? O custo bruto, o custo de nota, a margem objetiva em reais, o prazo de cobertura, que está cadastrado como sendo padrão. Aí, né, para a gente saber, olha, era para ter uma cobertura de tantos dias, e eu estou com tantos. O tipo comercial, o ranking cadastrado, a gente vai conversar sobre esse conceito mais adiante. A faixa de cobertura, aqui são, né, ele só separa, ó, vamos botar aqui a faixa de cobertura, vocês vão ver depois o que é. A quantidade de consumo, aqui aparece aqueles acertos de requisição, entrada, saída, vai aparecer aqui nessa quantidade de consumo. E a data da última nota. Ó. Aí se eu dou aqui, ó, ok, ó, vocês vão ver que deve ter em algum lugar aqui aparecido a faixa aquela. Onde é que eu botei a faixa de cobertura? Ué, vamos ver.
colunas. Eu não botei, ó, faixa de cobertura. Ó, tem que arrastar e deixar lá. Tá? Ok. Tá? Então, ó, aí apareceu a faixa de cobertura. Para que essa faixa, gente? Daqui a pouquinho nós vamos ver nos relatórios de resumo. Tá? Aí só um pouquinho, gente, que eu perdi um negócio aqui. Tá? Legal. Gente, o que mais eu tenho? Ah, eu tenho um troço bem legal aqui, que é as quebras. Ó, aqui, gente, você começa agora a fazer umas brincadeiras interessantes. Vamos fazer o seguinte, ó, vou botar uma quebra de ranking aqui, ó, arrastei o ranking para cá e dei OK. Ele vai gerar a mesma planilha que a gente tinha, só que ele vai botar uma quebra por ranking, ó, vai aparecer uma quebra ali em cima, gente, deixa eu sinalizar. Ó, apareceu uma quebra aqui, tá? E aí ordenado dentro da quebra. Uma coisa muito legal, gente, quando você usa quebra, esse botão que não aparecia antes passa a aparecer, que é o resumo. Tá? Se você clica no resumo, ele vai te dar só os totais das quebras. E aqui começa a aparecer uns números bem legais. Ó, por exemplo, quantos produtos compõem o nosso ranking A? 50% da venda? 183 produtos. Dos 8.000, vamos lá. Dos 8.573 produtos que tu vendeu nesse período, o ranking A, metade da venda está aqui. Viu? Vocês querem ver um negócio legal que dá para fazer nos resumos? Peraí. É os gráficos. Vamos aprender a fazer o gráfico aqui, ó. Se eu clicar aqui no gráfico, ó, gente, sempre que tiver esse botãozinho de gráfico, aqui é um gráfico. Então, se eu clicar aqui no gráfico, ó, me aparece quantas mercadorias. Ó, ranking A 183, ranking B 2.648. Ah, mas eu não queria gráfico assim, eu queria o gráfico, sei lá, um gráfico de pizza com percentual, um troço diferente. Então, assim, você pode fazer o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo esse botão aqui, gente? Vamos lá, deixa eu sinalizar. Tá vendo esse botão? Esse botão é para configuração dos gráficos, tá? Então eu vou clicar aqui e vou dizer o seguinte, eu não quero de barra, eu quero de pizza e eu não quero valor, eu quero percentual. Tem mais umas outras bobagens aqui, mas isso aqui é o que a gente quer agora. Ó, dei OK, tá, gente? Ó, vou clicar no gráfico de novo. Tcharam! Então o gráfico muda, passa a ser um gráfico peraí, só um pouquinho. Ah, tá. Tem um telefone aberto aqui. Já fechei. Tá. Passa a ser um gráfico de pizza e ele me diz que ranking A é 2% das mercadorias. Ranking B, 2% das mercadorias com venda, tá, gente? Eu não estou falando 2% das mercadorias de um cadastro. Isso que é só das 8.000 mercadorias com venda. Gente, isso é fora do normal? Não, gente. Para quem já está acostumado com ranqueamento, 2% é um supermercado. Tá? É de 2 a 3%. Se eu pegar talvez o cliente nosso, que é supermercado, mas que é muito forte em perfumaria e bazar, esse número chega no máximo a 4. Tá? Então, assim, no supermercado é 2 a 3% das mercadorias com venda, é o que ranking A. Se eu pegar o ranking B, vai chegar a 31%, vai dar ali os 33%, ou seja, um terço do cadastro da mercadoria com venda de vocês é 90% do que vocês vendem. O resto, gente, os outros 2 terços do que vende é só 10% da venda. Tá bom? Então, isso aqui é uma das coisas legais de
tu olhar em cima disso aqui. Então, alguém me perguntou ali se a cobertura é em dias. É em dias. A cobertura sempre é em dias. Tá? Assim, vocês querem ver um número legal também? A margem. Ó. E olha que número interessante, gente. O ranking C, esse número é real, tá? O ranking C representa 11% da margem de quanto sobra em dinheiro, enquanto que o ranking A representa 46%. Esse número é muito legal de analisar, gente, porque às vezes a gente tem na cabeça que o ranking C, eu vendo pouco, mas quando eu vendo eu ganho dinheiro. Não é verdade. O ranking C não dá venda e não dá dinheiro. Ele também não dá margem. Tá? É muito normal esse número que a gente está enxergando agora. Tá? O ranking C realmente dá pouca margem. Tá? Porque eu posso até ter uma margem percentual um pouco mais alta nele, mas a margem de dinheiro que ele nos deixa no final é muito pequena. Então, esse tipo de análise em cima do painel por produto é muito interessante de fazer. Até para a gente dar o sentido, o que cada mercadoria representa dentro da nossa empresa. Se fala muito que o ranking C, o principal, hoje isso já é um conceito meio sedimentado. O papel do ranking C dentro do supermercado não é nem da venda, nem da margem. Ele fideliza o cliente. Tá? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, se você tiver um ranking C muito pequeno, né? Eu só vendo ranking A, ranking B, se a mercadoria não vende bem, eu já mando embora. O cliente entra dentro da sua loja e diz que a sua loja não tem nada. Pode ter 90% do que ele precisa, mas não tendo aquela mercadoria diferenciada, ele diz que não tem nada. Um exemplo, eu não sei ainda se hoje ainda cerveja artesanal é ranking C, até um pouco tempo atrás era. Então, se você não tem cerveja artesanal na loja, muito possivelmente o cliente de vocês entra e diz, eu vou lá só comprar uma que outra coisa, porque não tem muita coisa. Então, a cerveja artesanal é um exemplo de ranking C. Gente, uma questão importante. Um outro produto típico ranking C, aqueles café em cápsula da Nescafé, aquilo é ranking C. Né? Não é um produto que tem uma venda muito grande. Tá? Mas uma coisa muito importante, gente, na questão de ranking A, B e C, e no C, tá? Não, não se iludam, não tentem ganhar muito dinheiro com ele, porque se você trabalhar com uma margem alta em ranking C, o seu cliente cria uma visão que você é muito caro. Tá? Então, não abram assim a questão de, não vende pouco, eu vou botar uma margem alta. Isso só vai prejudicar o conceito de vocês. Tá? Por isso que a gente sempre diz que ranking C é para fidelizar o cliente, tanto na questão de ter o produto na loja, como a questão do produto ter um preço normal. Tá? Então não adianta todo mundo, a Nescafé vender as cápsulas a R$ 20 e você querer vender a 27, 28. O que acontece? A sua caixa vai ficar com poeira, o cliente vai olhar e vai dizer, putz, mas como aqui é caro? Compra por 20 pila e os caras vendem por 27. Então não adianta, tá, gente? Então isso que a gente fala. E esse tipo de conversa que a gente está tendo agora e análise é bem legal de fazer justamente nesse tipo de coisa que a gente está fazendo agora. Então eu fiz por margem, poderia né, que nem a gente vai ver aqui, ó, margem média do ranking A, 24, margem média do ranking B, né? Estamos olhando essa coluna aqui, né, gente? Né? 28, margem média do ranking C, 30. Tá? Tem que dar uma olhada. Tá? Pode até ser, tá? Se isso está de acordo ou não. Né? Participação das promoções, quer dizer, né? Então, isso é bem interessante. Vamos fazer umas outras brincadeiras aqui no Quebras. Ó, gente, olha as coisinhas legais agora. Eu vou clicar no Quebra e vou
vou fazer o seguinte, vou fazer por grupo. Mas eu só quero enxergar a venda. Ó, cliquei em totalização, só quero chegar à venda e a venda em promoções, digamos. Ó, então eu estou clicando, estou arrastando e vou dar OK. Ó, então eu tenho agora por grupo quanto que foi a venda e quanto que foi a promoção em cada grupo, tá? Poderia, ó, vou lá em quebras e dizer, não, eu quero por fornecedor. Ó, agora ele vai me dar por fornecedor quanto que cada um vendeu e qual foi a promoção, o valor de promoção nesse período de cada um fornecedor. Se eu clico aqui, gente, ele me dá, digamos que eu quiser saber aqui, ó, eu clico aqui, ó, ele vai me dar, ele volta para os produtos daquele fornecedor. Então essa agroindustrial Pinhal, alguma coisa aqui, trabalha com esses dois produtos. Ó, se eu clico no resumo, eu volto lá para a minha tela de resumo. Tá? Depois a questão do ranking ali eu vou conversar sobre a configuração, tá bom? Gente, eu posso fazer outros tipos de quebra, ó. Eu posso ter quebras em dois níveis, ó. Então eu poderia ter, que nem eu botei grupo, e poderia ter sessão, ó. Ah, fiz bobagem, era para ser o contrário. Ó. Na verdade eu não, era para ser sessão e grupo. Ó. Ó, vocês viram? Ó, agora eu botei dois níveis. Ó. Dentro da sessão, os seus grupos, aí eu tenho o total da sessão aqui embaixo, os seus grupos e o total da sessão. Eu posso, gente, fazer um cruzamento que a gente chama de eixo X. Por exemplo, ó, vou botar o ranking. Ó, vocês viram? Ele abriram algo em cada grupo, ele abriu a venda, a promoção do ranking A, do ranking B, do ranking C. Legal? Tá? Então, isso é o esquema que a gente pode montar e até montar relatórios, consultas dinâmicas aqui das seleções que a gente fez, tá bom? Gente, uma coisa, gostei dessa minha consulta, só que não quero me lembrar de tudo que eu tenho que fazer a próxima vez. Eu posso salvar? Pode. Ó. Se você clicar em salvar, você pode dar um nome para a sua consulta, né? Digamos teste aqui, e clicar em salvar. Tá? Aí ela fica salva. Isso quer dizer que se outro dia você entrar e voltar nessa tela e quiser pegar ela, já está tudo definido. Tá? Então não vai precisar montar tudo direitinho de novo, isso já vai estar tá, tá configurado. Tá? Então isso é a questão do quebra e do resumo. Tá? Vamos voltar. Então, isso foi quebras. Tá? O resumo ali também a gente viu. A gente pode fazer exportação, pegar esses dados que a gente e mandar para uma planilha, por exemplo, mandar para um PDF. Tá? Tem uma outra coisa legal que a gente pode fazer. Eu vou remover as quebras aqui, tá, gente? Deixa eu tirar. Tá?
Tem uma outra coisa legal, gente, que a gente pode fazer, que é no pesquisa avançada. Pesquisa avançada, gente, ele vai abrir quase todos os campos da tela e te permite fazer seleções. Então, digamos o seguinte, ó, que eu quisesse saber, ó, faixa de cobertura, tá, gente? Eu quisesse saber quem tem uma cobertura. Ah, não, desculpe, faixa de eu queria cobertura. Ó, esquece. Ó, cobertura maior que 80 dias. Quero saber o que eu estou muito estocado. Ó, opa, ó, maior que 80 dias, tá? Ó, clique em pesquisa avançada. Agora, gente, ele só selecionou produtos que têm cobertura mais do que 80 dias. Que no caso são 3.000, ó, são 3.987 produtos, dos 8.000 produtos. Tá? Todos esses produtos eu estou com uma cobertura maior do que 80 dias. Viu? E eu poderia fazer uma coisa assim, ó, eu quero saber produtos que sejam maior que 80 dias e que sejam ranking A, por exemplo. Quer dizer, produtos que vendem bem e que eu estou muito estocado. Aí ele vai te listar que 46 produtos em que tu está bem estocado, tem mais de 80 dias, tá? E que são produtos ranking A, entendeu? Então a gente já viu colunas, vimos quebras, vimos o salvar, exportação, pesquisa avançada. Filtro refinado, gente, é o seguinte. O filtro refinado, ele é como aquela, quando você está comprando no site, ele aparece aqui do lado. Ó. Então, ó, da seleção que você fez, como a gente fez uma seleção só de ranking A, ó, com mais de 80 dias, ele está dizendo, aqui é só ranquear. Digamos que eu tivesse feito, vamos lá para a nossa pesquisa avançada de novo, eu vou tirar o ranking A, tá? Eu quero tudo maior que 80 dias. Ó, então lá no meu filtro refinado, ele já vai me dizer por ranqueamento quantos produtos eu tenho acima de 80 dias. 46 produtos no ranking A, 930 no ranking B, 3.000 no ranking C. Se eu clicar aqui, gente, eu já faço uma seleção. E eu posso, por exemplo, dar um multiselect. Digamos, ó, eu quero ver todos os A e todos os Bs, não quero ver os Cs. Ó. Então eu posso fazer essas combinações de filtro. Tá? Fui lá no pesquisa avançada, fiz um filtro, vim aqui no filtro refinado, combinei um outro filtro onde eu via isso. E eu posso chegar, olha, quais são os fornecedores que estão nessa categoria? Bom, são esses fornecedores aqui. Quais são as sessões que eu tenho nessas? E assim por diante. Tá, gente? A gente poderia. É que nem justamente quando você está comprando pela internet, você tem voltagem, marca e assim por diante. Tá? Entendido o filtro refinado? Ah, eu não quero que o filtro refinado apareça ali. Então é só clicar em cima do filtro refinado ali, ó, que ele é para desaparecer. Ah, não, é que eu estou com seleções feitas em cima dele, só um pouquinho. Aí ele não vai desaparecer. Era para desaparecer, não desapareceu. Depois eu vejo isso. Então, gente, deixa eu ver. Acho que eu vi tudo desta tela aqui. Tá? Vi os campos, vi os filtros, o resumo, quebras e colunas. Uma coisa que eu não mostrei foi na tela anterior, gente. Ali eu não expliquei todas as configurações, porque tinha configurações que tinham a ver com produto. Então aqui no configuração, ó, você pode dizer algumas informações a mais que vão influenciar lá na tela de produtos. Dias de entrega, quantos dias
Isso tudo, gente, se não tiver definido no fornecedor. Se você definir lá no fornecedor que aquele fornecedor está vinculado àquele produto, ele é o fornecedor principal do produto, nós vamos pegar o regramento do fornecedor. Se você não definir, ele vai pegar daqui. Quantos dias o fornecedor leva para entregar, quando não definido, quantos dias de segurança, ou seja, de atraso, tu admite, quantos dias de cobertura tu vai usar, tá? Esses três itens, gente, dias de entrega, dias de segurança e dias de cobertura, só são usados nas mercadorias que não tem fornecedor principal, e no fornecedor principal esses itens não estão definidos, entendeu? Se você disser, ó, eu tenho a linha da SPAL, que eu trabalho com 7 dias de cobertura, todos os produtos da SPAL vão estar com 7 dias. Ninguém vai usar 30. Só vai usar 30 se eu tiver mercadorias sem fornecedor principal ou que o fornecedor não tenha cobertura definida. Entendido? Uh, outra pergunta que foi feita ali antes. Onde é que eu defino que é qual é o ranqueamento? É aqui, ó. Aqui eu digo, é 50% para ranking A, 90% para ranking B. Se vocês alterarem esses fatores, o sistema vai, ao calcular, vai usar outros fatores ali. Tá? Desvio do amarelo e desvio vermelho. Isso é aquele negócio da margem objetivo em relação à margem que você está praticando no preço normal. Aqui que tu define o percentual para dizer que era aquele amarelo de atenção ou se é o vermelho de problema. Tá? Basicamente isso, tá, gente? Existem umas outras frescuras, que é tipo, se eu quiser mudar a cor lá, quiser trabalhar, aí não é tão importante. Mas, gente, a respeito dessa tela do painel, que tem um monte de conceitos novos e que vocês vão ver em várias telas do sistema, ABC de vendas, todas as telas de produto vocês vão ver, é mais ou menos esses conceitos. Tá? Quem já está com SW instalado, configurado, já pode usar, ele usa todos os dados em cima do SGCL. Tá? Quem tiver alguma dificuldade, é só acionar o suporte ali, que o pessoal ajuda a configurar o usuário e tudo para aparecer essas informações. Tá bom? Gente, eu vou abrir agora, a gente passou um pouquinho do horário, até porque a gente acabou começando uns 20 minutos atrasados. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa tela? O desvio do objetivo é ponto percentual. Sim. Tá? Gente, se na próxima, a ideia, gente, das nossas conversas é meio marcar fixo. Quarta-feira, às 4 da tarde, sempre vai ter alguma conversa. Nós temos já 36 pontos elencados para conversar. Tá? A gente vai ver como é que ficou a gravação desse agora, porque é a primeira vez que a gente fez tão longo com a gravação. A gente vai ver como é que ficou essa gravação, até para editar e disponibilizar ela para vocês, para se vocês quiserem escutar essa conversa depois de novo. Tá? O assunto da semana que vem é mercadorias. Nós vamos ver a tela de mercadorias, a grid de chamada dela, que ficou muito legal. Você pode fazer um monte de consultas. Se você fazer em alguns relatórios do SGCL, você pode fazer dessa forma dinâmica que a gente viu agora no painel. A gente pode fazer na mercadoria. E vamos ver a tela em mercadoria no detalhe, com as funcionalidades novas que tem em mercadoria. Isso nós veremos na quarta-feira da semana que vem. Tá? Se o estagiário não ligar um rabo quente, a gente começa às 4 horas semana que vem. Tá ok? Gente, muito obrigado. Tá? Qualquer dúvida aí, só manda por e-mail. Tá? Tá? Muito obrigado, gente.